Entendes, Pedro, que na lista de Rui Costa o nome Ruben Amorim seja o primeiro? Ora, lá está, mostra inteligência. Acho que é o treinador mais capaz para orientar o Benfica dos que estão disponíveis. Se o conseguir convencer, dinheiro não é problema, acho eu, porque ele ganha mais ou menos o que ganha Mourinho, ou ganhava no Manchester United, trouxe 18 milhõezinhos, metade ficaram lá no fisco da rainha e do rei, e portanto acho que está a mostrar, vamos lá ver, quando há pouco dizia dos 18 anos de Rui Costa, também a sério, meio a brincar, nos problemas há sempre oportunidades. E, portanto, eu acho que no primeiro da lista tem que estar sempre o Ruben Amorim, por várias razões. Primeiro, desde logo, porque é um grandíssimo treinador. Segundo, porque foi um grandíssimo futebolista do Benfica. Terceiro, porque é benfiquista e nunca o escondeu. Quarto, porque sempre assumiu que um dia queria treinar o Benfica. Tarde ou cedo isso acontecerá. Mas recentemente não tinhas dito que mais depressa... acho que foste tu que disseste a questão de mais depressa ir para o Porto, não foi? Não. Nunca utilizei o nome do Porto. Alto lá e para o então bairro. Eu percebi mal. O que eu digo é que as ligações familiares são o que são. Portanto, o Antero Henrique é seu cunhado. Esteve muito próximo do Sporting quando ele estava Ruben Amorim, treinador do Sporting. Depois esteve na gênese da candidatura André Vilas-Boas. Ninguém escamoteia essa realidade. E está tudo certo, ele é portista, foi dirigente do Porto durante muitos anos. É também altíssimo responsável da Liga do Qatar. Qatar que tem, por exemplo, 20% ou qualquer coisa parecida do Braga. Portanto, é muita coisa. Vocês estão a acompanhar o raciocínio. É muita coisa. E, portanto, eu digo se Rui Costa, dou com boa esta notícia do Correio da Manhã. E, portanto, chegando aqui, acho que o Rui Costa está a pensar bem. Vê lá tu. Acho que está a pensar bem. Se é para escolher, escolha o Ruben Amorim se conseguir. Mas, Rafael, é a escolha do Benfica, mas o Benfica é a escolha de Ruben Amorim nesta fase? Isso não sei. Se fosse a Ruben Amorim, no papel dele, diria que seria melhor ficar fora de Portugal e tentar outro projeto no estrangeiro. No lado do Benfica, eu preferia perceber os porquês. Eu concordando que Ruben Amorim é a melhor ou uma das melhores opções disponíveis no mercado para treinar o Benfica, gostava de perceber o porquê. É a solução para calar os adeptos? Se for isso, parece-me logo um princípio errado, porque o clube não deve ser gerido com base naquilo que os adeptos pensam. Se é por gostar muito do Benfica ou querer muito treinar o Benfica, todos os benfiquistas têm o sonho de treinar o Benfica, até aqueles que não são treinadores. Portanto, parece-me irrelevante. Ou é porque o futebol de Ruben Amorim encaixa naquilo que o Benfica idealiza para o seu clube. Se for isso, ótimo. Porque aquilo que se vê ao longo dos últimos anos, contratou o Roger Schmidt, em que aí sim pareceu-me que o Benfica tinha alguma ideia para aquilo que queria para o seu futebol. Contratou o Bruno Lage, se calhar era o que havia naquele timing, e contratou José Mourinho, e perguntaram a Rui Costa qual é o perfil do José Mourinho. É um treinador vencedor. O que é um treinador vencedor? Não faço a mínima ideia. Por isso é que eu gostava de perceber os porquês de Ruben Amorim, porque é só por ser um nome consensual, só por ser um treinador que todos gostam muito. Ou seja, num período em que o próprio Frederico Varandas era alvo de contestação, em que o Sporting precisava de facto uma ideia para o futebol, Ruben Amorim trouxe isso ao Sporting e agora poderá entender Rui Costa que o Benfica precisa disso e que se Ruben Amorim já se saiu bem no Sporting, também pode sair-se bem no Benfica? Claro que sim, claro que pesa, porque é um contexto de futebol nacional e Ruben Amorim tem provas dadas no campeonato em que levou o Sporting a um nível que eu nunca tinha visto. E, portanto, ainda que naturalmente o ambiente é diferente, porque é no Benfica, é um clube que vem sem ganhar há algum tempo, a verdade é que têm em crer que Ruben Amorim é um upgrade a José Mourinho, honestamente. Olhando àquilo que a equipa do Sporting, ou ao futebol que a equipa do Sporting praticou, olhando àquilo que tem sido os últimos anos José Mourinho, eu preferiria Ruben Amorim num clube meu. Agora acho que é importante desenvolver de facto um projeto, saber do porquê de querer Ruben Amorim. E há outro aspecto. Fala-se muito, no caso de José Mourinho era porque era um líder, e no Real Madrid fala-se muito disso, que ia de chicote. Eu não vejo, honestamente não vejo que será esse o motivo para contratar José Mourinho. Acho que José Mourinho deve ser avaliado pelas suas qualidades, sim, enquanto treinador, técnicas, táticas e humanas também. No caso de Ruben Amorim, não é por ser um excelente comunicador que o é, ou porque vai respaldar as costas do presidente, porque aí partimos de um princípio errado. Se é preciso um treinador para proteger o presidente, se calhar mais vale mudar de facto a fundo o clube, porque o presidente não tem de ser protegido pelo treinador, tem de ser o presidente a proteger-se ele mesmo, porque o trabalho do treinador é treinar a equipa e isso só cria desgaste. No técnico, seja Ruben Amorim, seja outro qualquer. O presidente proteger muitas vezes os treinadores. Agora, no que toca às qualidades como treinador de Ruben Amorim,
parece-me uma excelente solução para o Benfica, faltando perceber os porquês. Mas, Gonçalo, olhando ainda esta hipótese de Ruben Amorim, resultou muito bem no Benfica, no Sporting, digo, não resultou nada bem no United. Os contextos, às vezes, dos clubes, o próprio plantel, que tem que ser a base, porque ninguém consegue mandar os jogadores todos embora e ir buscar todos de novo, tem de estar lá. Achas que o contexto do Benfica era o mesmo contexto que o Sporting e o melhor contexto para que Ruben Amorim possa ter sucesso? Acho que o cartão de visita pode ajudar, ou seja, o estatuto, quando tu entras num balneário já com um estatuto grande, pode ajudar o princípio, mas o respeito conquista-se. E tu podes entrar, ser um perfeito desconhecido num balneário e toda a gente olhar para ti de lado e com desconfiança e passar 2 semanas está toda a gente a morrer por ti dentro do campo. Portanto, isso tem a ver com a liderança e com a capacidade de mobilizar os jogadores. E de todos os nomes que têm sido associados, eu acho que todos têm essa competência e têm essa preparação. Concordo muito com aquilo que o Rafael estava a dizer, que tem a ver com enquadrar aquilo que são e os treinadores também têm que ter jogo de cintura, têm que ter alguma flexibilidade. Os clubes também podem ter alguma flexibilidade, mas tem que existir aqui algumas diretrizes que não podem ser flexíveis. E, portanto, se o Benfica acha que o rumo é aquele, se o Ruben Amorim acha que está disponível para ir dentro daquele rumo, mas metendo uma bicada aqui, outra ali, está tudo ok. Já agora estamos aqui a recordar o passado. O Ruben só teve aquele penteado até ao Braga, não foi? Quando o Ruben Amorim chega ao Benfica, e na altura Rui Costa ainda era diretor desportivo. Sim. Não é seguramente por se conhecerem, porque aí fica fácil. Primeiro, depende muito das oportunidades que o Ruben Amorim tem, nomeadamente na Premier League. Porque as coisas não correram bem no United, comprou talvez muitas guerras também, e nessa perspectiva eu acredito de uma forma estratégica para a carreira de Ruben Amorim. Faz todo o sentido ficar na Premier League, mas talvez não num clube qualquer. E se for para lutar pela manutenção, não faz qualquer sentido, e aí se calhar o Benfica já faz mais sentido. Benfica faz mais sentido. Mas eu também acho que estrategicamente, depois de ter dado o salto para fora, vir para Portugal é o plano B, porque ele atingiu um patamar em que agora quer provar e mostrar que consegue, Onde é que ele atingiu ao esse nível patamar? do... Como? Onde é que ele atingiu esse patamar? O United está aqui, ao nível de quê? Dos 3 maiores Ele clubes do atingiu mundo? esse patamar? Não, alcançou, chegou lá, mas depois escorregou. Chegou, não falhou. Lá ter, com alguns treinadores já tem alguns falhou. coloridos. Então, eu ainda ontem disse que era uma tragédia. Uma tragédia que aconteceu no United. E 250 milhões depois de compras. Mas eu não tenho Mas não medo das fazia mais palavras. sentido para o Ruben Amorim nesta fase encarar um projeto porque vamos falar também de Marco Silva, um Fulham, uma equipa de quem não se espera grandes títulos, mas que possa ter algumas ambições em termos de classificação, e Marco Silva tem feito nesse sentido, por exemplo, um trabalho que é reconhecido, embora com a equipa do Fulham não se espera que seja campeão na Premier League. Não seria mais fácil para Ruben Amorim aceitar um projeto deste género, no Newcastle desta vida também, do que, por exemplo, vir para o Benfica? Porque se Ruben Amorim falhou na Liga Inglesa, voltar a Portugal e agora também falhar em Portugal, pode-se, para um arranque de carreira, porque no fundo é isto, Ruben Amorim ainda está no arranque da carreira, não pode ser um risco grande demais? Eu não consigo olhar para as coisas de uma perspectiva de há treinadores de primeira e treinadores de segunda. Eu já vi muitos treinadores, olha, estamos a falar de Mourinho a treinar o Leiria. O Jorge Jesus andou 20 anos a comer as... O Mourinho treinou as o Leiria passas no início da carreira. Pá. É isso que eu estou a dizer. bem. Não, a André acabou de me perguntar, para um treinador que está no princípio de carreira. O Ruben teve no Sporting de Braga, no Sporting e no Manchester United, calma. Por isso mesmo, não está propriamente também no final de carreira. Estará se calhar mais perto do início do que propriamente do final. Ele teve foi uma reta em ascensão muito rápida. Ela tem jeito. Se calhar tem jeito, sim, e tem. Mas os bons treinadores também vão perder e os maus treinadores também vão ganhar. Isso é a lei da vida. E eu não encontro um treinador, eu não te consigo dizer, o treinador Mourinho, ou o Amorim, ou o Marco Silva, tem mais jeito para um certo tipo de determinado clubes do que de outro. Isso eu não consigo dizer. Consegue? Não, porque... Fiz treinadores que encaixam naquilo que são os Não, isso é projetos. do ponto de vista técnico-tático. Estás-me a falar da perspectiva técnico-tática. Da perspectiva de desenvolver a capacidade dos jogadores, por exemplo, da O formação. Luís Henrique encaixa em qualquer clube, o Guardiola também. Mas é isso que eu estou a dizer. Precisamente, um bom treinador também tem que ter a capacidade de perceber qual é o carro que tem nas mãos.
e, portanto, vai ter que se adaptar também em função daquilo que é o clube. E por isso é que eu não consigo fazer as coisas nessa perspectiva de enquadrar o perfil de liderança em função daquilo que depois é a ideia que o clube tem. A ideia de qualquer clube grande é ganhar, seja num contra-ataque, seja em ataque posicional, seja num 4-3-3, seja num 3-4-3. A ideia é ganhar. Agora, obviamente, depois há aqui algum... Vou dar um exemplo. Ainda ontem aqui falámos da questão, mas se o Amorim fosse para o Benfica, por exemplo, estamos a falar ainda do Amorim, tinha que contratar centrais que nunca mais acaba. Porquê? Ele fartou-se de apostar na formação. E se calhar há muitos jogadores da formação que não estão a ser aposta, falou-se muito, mas há muitos jogadores da formação que não estão a ser aposta no Benfica. E se calhar que o Amorim agarrava em 5 ou 6 e estava a coisa resolvida. E agarrava em 2 ou 3 médios e também dava para fazer de centrais. Estão 4 jogadores ou 5 da formação do Manchester a jogar, que ele lançou. Esses não correu bem, mas no Sporting, por exemplo, correu bem. Nós podemos eu olho para a perspectiva, só para dizer, sim, é muito rápido. Ele chegou a um patamar do Man United em que não teve sucesso. E eu acredito que ele andará à procura de um patamar, não acredito que ao nível do United, mas não muito abaixo do United. Porque regressar à Liga Portuguesa não é fácil depois voltar a entrar outra vez na Premier. Tinha que ter outra vez e por muita confiança que tenha nele, um estrondoso avião que leva para Londres, isso depois é uma questão de aviões. Mas Eu acho que... Mas vou deixar o Zé Manuel falar que ele está muito... Deixem-me ouvir também o Zé. Mas diz também esta notícia que a determinada altura Marco Silva estava no topo desta lista, mas que tem um perfil demasiado reservado e que isso o que causa... É isso, um perfil reservado? É aquilo que diz a notícia em relação a que Ruben Amorim em termos de comunicação... Mas o Marco Silva também comunica bem, as pessoas estão esquecidas. Acho que às vezes nós queremos papagaios a treinadores. Claro, em vez de queremos um Não, treinador o Marco de Silva futebol. também comunica bem, comunica o E essencial. tecnicamente quem é que é uma escolha mais fiável nesta altura? Isso aí não te consigo. O que eu quero dizer é assim. Em relação a Ruben Amorim, excelente treinador de futebol, foi um flop no Manchester United. Não vale a pena estar aqui a dizer não, um flop. Um flop pode, ao contrário do que diz o meu amigo Gonçalo, ter fechado durante algum tempo as portas à Premier League. Porque aquilo que ele fez no Man United, com o dinheiro que tinha, com o plantel que tinha, foi zero. Mas eu não disse ao contrário. Ok. Eu disse é que a expectativa dele estrategicamente era ficar lá. eu Resta saber é que ele vou falar primeiro do Amorim, depois eu falo do Marco Silva. A notícia do Correio da Manhã é rigorosamente verdade. Aquela parte da notícia é rigorosamente verdade. Agora falta o lado de lá. Então venha lá esse pá, lá de O lá. Ruben Amorim quer ir treinar o Benfica. E o Ruben Amorim quer trabalhar com o Rui Costa. Então o que é que vai dizer o Nuno Gomes e companhia, que é do grupo de amigo dele, e do lado contrário, contra o Rui Costa, iam aceitar como boa a possibilidade do Ruben Se forem Amorim? benfiquistas, sim. Se forem benfiquistas, sim, Zé, desculpa lá. Mas calma. O Benfica é que os une. Mas há aqui uma outra parte que eu quero aqui Não é juntar política. com um bocadinho de Mas salero. desculpa lá contrariar-te. Está bem, podes contrariar. O Nuno Gomes, que queres eu conversa? conheço muito bem, Sim. que é um grande benfiquista, acho que ficará satisfeito pelo amigo. Não sei. Mas Não. no futebol, como na Achas que política, há muita vai ter ideologia. pessoas à volta, Ruben Amorim vai ter pessoas à volta que o vão aconselhar, Não, mas se espera aí, chegarem falta aqui chegar o a esse fundamental. ponto, vão aconselhá-lo a não ir trabalhar com o Rui Costa. Não falta aqui o fundamental para mim. Para mim falta aqui o fundamental e morderei aqui a língua em direto se acontecer o contrário. Nossa Que é, se eventualmente se confirmar que o Benfica está interessado em Ruben Amorim e Ruben Amorim estiver disponível para falar com o Benfica, a minha pergunta é, irá falar com o Benfica acompanhado de Antero Henrique? Deixa-me lá. O empresário dele é o Espera aí, só um Raul, segundo. não é? Desculpa, Do Ruben. posso vender o meu peixinho? esse que é essa super agente. Posso vender o meu peixinho? Vende lá o peixinho. Então, o Antero Henrique foi fundamental na ascensão de Ruben Amorim no Sporting. É bom não perder isso de vista. Ruben Amorim Já disse isso aqui. foi feliz no Sporting com o grande apoio de Antero Henrique, com a autorização das figuras máximas do Sporting. Então, e o Antero Henrique, que foi o homem, como o Pedro Sousa disse muito bem, foi a alma máter da candidatura de André Vilas Boas à liderança do Futebol Clube do Porto, vai ter, mesmo que sendo seu cunhado, um rival no Sport Lisboa e Benfica para contrariar o seu Futebol Clube do Porto, liderado pelo André Vilas Boas. Eu acho isto muito impossível. Zé, deixa-me só contrariar-te com um facto. Contraria. Com um facto. Quem é que ele treinava? Quem? O Ruben Amorim.
Sporting de Braga. Não, agora. Agora? Sim. Agora ninguém. Não estava a treinar o Manchester United antes de sair? Não, agora está no desemprego. Não, mas estava a treinar o Manchester Sim, o United. Man United, sim. Quem é o maior rival do Manchester United? É o Liverpool. Bem, em certa medida sim, mas o da cidade... É verdade, isso é verdade o que ele está a dizer. É o maior rival do Man United, é o Liverpool. E vice-versa. Estava aí o City, tem o amigo dele. O grande amigo dele e sócio. O Viana, sim, certo. E sócio. Ok. O Amorim ainda é dono Mas da pronto. carreira Não, dele. vamos Zé. mostrar as coisas. Eu misturo, pronto, se calhar é por outro tipo. Mas eu também misturo. Eu gosto de misturar as coisas. E, portanto, eu acho de todo bela espinha. muito complicado. O quê? Que bela espinha. Eu acho muito complicado. Até porque há outra coisa que eu acho que o grande treinador que é Ruben Amorim, merece, por força das circunstâncias, do seu benfiquismo, da vontade que tem em treinar o Benfica, entrar pelo Benfica pela porta da frente, mas num clube com tranquilidade. Porque eu estou de acordo com aquilo que disse o Rafael. Eu acho que se Rui Costa está a pensar em Ruben Amorim, está a pensar nele como um grande treinador, mas está a pensar nele também como a solução para continuar a empurrar as coisas com a barriga, como aconteceu com o José Mourinho. E é evidente que isto é para... Não vai haver nenhum ato eleitoral no Benfica, mas isto é para calar os adeptos do Benfica. É bom o Ruben Amorim, sim. Pode ir embora o Mourinho, venha o Ruben Amorim, nós queremos o Ruben Amorim. E esse é que é o grande problema. Exato, completamente de acordo contigo. Nós estamos a olhar para treinadores como se o mercado de treinadores ficasse limitado ao Amorim e ao Marco Silva. Como só pudesse vir um português conhecido pelos Agora, adeptos, para calar adeptos. deixa-me lá- O Porto foi bem sucedido como esta temporada? Foi por ir buscar um treinador que todos os adeptos Deixa-me lá conhecem? agora dar aqui a minha opinião sobre Marco Silva, que é uma pessoa que eu muito considero, que acho que é um excelente treinador de futebol e que está na fase da carreira dele em que tem direito a ser ambicioso. Aquilo que ele tem feito no Fulham, depois do que fez noutros clubes, particularmente no Estoril, ele tem um papel extraordinário no Estoril e o Estoril jogava muito bem, e o Fulham, dentro das suas limitações, é uma equipa que vai conseguindo ultrapassar a cada época aquela situação complicada de lutar para não descer de divisão. Perguntas-me tu quem era o treinador mais indicado. Eu não sei quem é o mais indicado. Aquilo que eu sei é que a descrição de um treinador como Marco Silva seria ótima para acalmar o Benfica. Porque Marco Silva é um excelente treinador de futebol, sabe o que faz e é discreto. E em termos da comunicação, é um ótimo comunicador. Eu tenho dele a melhora das opiniões em termos de comunicação. Se seria a solução ideal para resolver a eventual ou não saída de José Mourinho, não te posso dizer. Agora, que o Marco Silva, que já esteve para aí 3 ou 4 ou 5 vezes para ingressar no Benfica, se calhar não ingressaria ou não ingressará no Benfica num momento mais tranquilo da história do Benfica. Mas que ele merece e tem direito a um clube da dimensão do Benfica, só para rematar, eu acho, é a minha convicção também, que o Ruben Amorim, não sei se vai treinar o Benfica, se vai treinar o Liverpool, se vai treinar o Chelsea. Aquilo que eu aquilo que eu acho que vai acontecer é que o Ruben Amorim jamais, depois daquilo que fez até agora, mesmo depois de ter sido um flop do Man United, não vai treinar um Brentford qualquer só porque está na Premier League. Isso era o que faltava. Acho eu que seria um disparate para a carreira dele ir agora para uma equipa que vai estar ali a contar os pontos todas as semanas e que o Ruben Amorim chega lá e diz assim: eu quero contratar o Mateus Ficar Nunes. claro, então, achas que fazia mais sentido regressar a Portugal para o Benfica? Eu acho, com toda a convicção, se o Ruben Amorim estiver disponível para treinar o Benfica, se o António Henrique não se importar, acho que se lhe surgir essa possibilidade, mas agora estou como o José Mourinho, mas qual é o treinador que recusa treinar o Benfica? Não é? Alguns. A minha Alguns, pergunta era nesse sentido, alguns dizem lá Pedro. quem? O Jürgen Klopp, o Guardiola. Está bem, ok, o Ancelotti. O Mourinho não recusou o Benfica porque não tinha melhor. Não tinha melhor, então podia estar a gozar dos rendimentos. Não tinha. Há treinadores que podem claramente recusar o Benfica. Está bem, ok, mas o Mourinho também E não podia são dois recusar ou o três. Benfica porque tem uma situação financeira estável, mas quis concretizar um sonho de vida. E eu percebo o que é que o Mourinho Olha, o disse. sonho de vidas fumou-se rápido. Mas deixa-me Tá bem, perguntar amigo, o que é que mesmo, queres? quem é que pode recusar o Benfica? Pois. É tão atrativo este Benfica, Pedro, para treinadores que têm estatuto internacional, como são os casos de Marco Silva e Ruben Amorim? Se for à Liga Europa, não. Não consegue contratar nenhum treinador estrangeiro de nome. Se for à Liga Europa, não. Muito difícil.
Pode contratar Ruben Amorim? Pode. Mas o Porto conseguiu um bom treinador estrangeiro, Pedro. E foi à Liga Europa. Depois do... Mas quem? O Anselmi? O Farioli. Ou o Vítor Bruno? O Farioli foi contratado tá bem, e o Porto foi à Liga Europa. O Benfica... Um processo. Não é esse, Pedro. Rafael, Não um é esse, processo. Pedro. O Porto contratou um bom treinador estrangeiro em contexto em que ia jogar a Liga Europa. Pronto. O Benfica não conseguirá. Então a resposta é sim, pode contratar treinadores do nível de Farioli sem currículo. Mas que são bons. Há muitos. Mas então são não muito, é um muito bom bons. O projeto. Porto não ganhou com Este ele. Benfica, que ao dia de hoje está no terceiro lugar, Rafael, não é... fazer as contas depois do total bola feita é muito fácil. Não, sabes porquê? Porque havia convicção naquilo que era o Mas futebol quando Farioli. foi o Anselmi ou quando foi o Vítor Bruno? E se calhar com o Anselmi havia e o Porto falhou. Agora, o Porto tinha contexto Liga Europa, tinha uma situação financeira delicada Conseguiu chegar, e contratou um treinador extremamente a um competente treinador, estrangeiro. concordo, um treinador muito Podia era competente. não ser tão popular como a Mourinho e Marco Silva. Um treinador Porto tinha uma competente, situação muito bom, o financeira Benfica consegue contratar isso também. Esse nível de Tinha treinador uma consegue. situação A resposta financeira. é assim. Rafael, Pronto, e o o Farioli... Porto tinha uma situação, desculpa lá, não leves a mal. Tinha uma situação financeira complicada quando ele assinou o contrato, mas depois. Não, mas espera aí. Hã? Afinal, o Benfica consegue contratar um treinador do nível de Farioli. Certo? Se o encontrar, sim. Pronto. É que se o Porto conseguiu, também parece que o mercado de treinadores não está tão reduzido assim ao Benfica. Outra coisa que podemos discutir é quem são os nomes consensuais. Isso não existe. Ruben Amorim seria o maior deles todos. Primeiro porque é conhecido, é português e fez um trabalho excelente no rival. Marco Silva, toda a gente conhece o bom trabalho. Agora, o Benfica, mal será se não consegue contratar também um treinador estrangeiro competente, como é o caso de Farioli. Eu não estou a dizer para contratarem o Klopp. Mas a minha pergunta era no sentido, sabem que foi Pedro... oferecido Pode também ser, não o- conseguem. A minha Foi pergunta era no oferecido- sentido, Pedro, foi neste oferecido um momento, Rui rapaz, Costa, se apresentar brasileiro ao Benfica, este rapaz. projeto a Marco Silva é atrativo ou não? Não é tanto como o Ruben Amorim, mas é um excelentíssimo treinador e será sempre uma boa opção. O Marco Silva. Não, eu digo ao contrário, o Benfica ser uma boa opção para Marco Silva, um Benfica que Eu terminou não no sei, terceiro vamos lá lugar, ver, eu não sei o que está na cabeça cujo do Marco presidente Silva. está num Eu, se estivesse no lugar dele, há quantos anos? 5 anos e meio. No Fulham, com sucesso. Quase uma década na Premier. Depois, No futebol inglês. no futebol inglês, não é bem a Premier? No futebol inglês. Pronto. 5 anos e meio, creio que são, do no Fulham. Championship. Mas antes passou por onde? Pelo Everton, Watford. sem sucesso, o Watford, O Everton. Hull City, Sim, sim. algumas coisas sem sucesso. E há 5 anos e meio que faz excelentes trabalhos e ninguém bateu à porta, o Benfica é a melhor solução, na minha perspectiva, para a carreira dele. Eu acho. Fazer currículo. Tem que dar a dar conversa ao Pedro, Fazer estou currículo. completamente de acordo. Fazer currículo. Ele não tem currículo. Tem uma taça de Portugal. E tem o Diriam, título dos- mas o currículo dele... Tem o título do Championship. Sim, é verdade. O currículo dele é fazer com que o Fulham acabe a meio da época, E campeão a da meio da, segunda divisão com os- a meio da tabela. Está certo. Há treinadores assim. Eu espero que o Benfica não olhe só para o currículo do treinador. O Benfica olhou para o currículo do treinador no último treinador que contratou. Está a correr lindamente. O Marco Silva é um excelente treinador. Isso aí. Eu estou de acordo com Eu- o Pedro, eu- estou completamente de acordo, não estou a dar música agora. Eu tenho- Estou a falar a sério. Se o Benfica entre continuar no Fulham e poder vir para o Benfica, há alguma dúvida em relação a isso? Não há dúvida nenhuma. Um palco deste. Mas eu Essa estou... ideia Há do de chegar um Pedro José? treinador, há de Não. chegar um treinador que há de pôr isto aqui. Mas esse é essa o ideia- ponto. É que o Benfica está à espera de um treinador que meta o clube na ordem. E não é o treinador que tem de meter o clube na não é- ordem. mas a questão não é. Eu só estou a olhar para o futebol do Benfica. Eu acho que o clube está na ordem, está em ordem. O Benfica, nas outras modalidades, em algumas, especialmente no lado feminino, vai conquistando títulos, vai ser campeão de várias modalidades. Há uma ou outra que também domina nas modalidades. Eu não estou a falar disso. Eu estou a falar é pôr em ordem o futebol profissional, que é a mola real do clube. Há de aparecer alguém. Schmidt também teve êxito, Bruno Lage também teve. Agora, aquilo que o Benfica quer, e eu percebo, que é, no fundo, é o que quer André Vilas Boas, é o que é Frederico Varandas e é o que é Rui Costa, é criar ali um lastro que lhe permita ser dominador, como já foi no passado. E o Marco Silva é um treinador com excelentes características. Claro que sim, eu não Marco estou em Silva, desacordo neste nisso. caso, aquilo que é o equilíbrio que tem tido de carreira na Premier, só faz sentido entrar num Benfica, não é com um contrato de um ano, projeto a nem longo num ano, nem num ano mais A dois. questão é que